Olá, irmãos e amigos, que bom estamos aqui no canal e Família. Hoje é dia 3 de novembro, sexta-feira, e vamos fazer a recapitulação da lição. A lição número 5 tem como título Desculpa para evitar a missão. Trabalhou também um verso para memorizar que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos agora pedir a presença de Deus através da oração. Júnior, ora conosco. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, te agradecemos por essa semana abençoada pelo estudo da Tua Palavra, por estarmos juntos mais uma vez para abri-la e poder aprender as lições que Tu tens preparado para nós. Nos dá a presença do Santo Espírito com entendimento, com poder para viver essas verdades. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, damos início a esse estudo maravilhoso. Desculpa para evitar a missão. E o personagem apresentado aqui é o profeta Jonas, um israelita, ali de Israel, morava na região de Jope, e recebe um chamado. Deus o escolhe para cumprir uma missão. E, pelo que nós conhecemos do relato, não era uma missão fácil, mas ele tinha a prerrogativa de aceitar ou não. E ele aceita, mas ele sai de onde estava, diz que desce para Jope, para fugir da presença de Deus. E a lição ela vai abordar essa situação. E nós vamos entender o que levou Jonas a não cumprir a missão de Deus. Será que era medo? Será que era trauma? Será que era preconceito, nacionalismo? Enfim, o que levou Jonas a fugir da presença de Deus e não cumprir a missão que o Senhor lhe havia confiado? Um dos primeiros comentários que a lição vai trazer é o comparativo com a história de Abraão. Nós estudamos amplamente a história de Abraão na semana passada e vimos que ele se submeteu à vontade de Deus. Aliás, o foco do nosso estudo foi exatamente esse, que em todas as circunstâncias ele ia se submetendo à vontade de Deus. Dessa vez, o comparativo é com a história do profeta Jonas e vai analisar exatamente as questões das desculpas que nós damos para não atender o chamado de Deus. Mas mais do que simplesmente condenar a história do profeta, nós precisamos estudá-la para aprender lições e aplicá-las para a nossa vida. Assim como nós também precisamos ter um olhar mais atento à história de Jonas para entender por que ele teve essa atitude, que razões levaram ele para fugir da missão de Deus. É interessante, né, Júnior, que nós estamos fazendo esse comparativo, a lição até aborda um pouquinho sobre Jonas e Abraão, né? E a gente percebe que eles tiveram reações muito diferentes, né? Então, ao primeiro momento, nós podemos querer julgar Jonas. Nós até estudamos algumas lições, na lição passada, se eu não estou enganado, que Deus ele não nos descarta pelos nossos erros, né? Ele não desiste de nós, por mais que nós sejamos pecadores, temos erros, Deus ainda quer nos usar, né, para a missão. E Jonas teve uma atitude totalmente diferente, mas Deus não vai desistir dele. Ele vai trabalhar os traumas dos profetas, né? Vai lapidar esse homem e nós podemos aprender com a história dele também. Então, começando o nosso estudo desse dia, nós vamos ter a oportunidade de estudar e entender as diversas desculpas que muitas vezes nós temos para não cumprir a missão. Aqui o profeta Jonas é incumbido por Deus de realizar uma missão aos ninivitas. E ele vai ser resistente a essa missão e vai enfrentar dificuldades, vai levar muitas desculpas para que pudesse realizar a missão. Vamos conhecer um pouco
da cidade de Nínive. Diz o autor que era uma cidade magnífica, era um importante centro urbano de sua época, com palácios magníficos, templos religiosos, canais de irrigação que levavam água para a cidade. E era para essa cidade, sede de um império dos mais cruéis da época, que Jonas deveria cumprir a missão. E o autor diz o seguinte: seu tamanho por si só teria sido assustador. Era ali que Jonas deveria cumprir a missão do Senhor. Pai, nós estamos falando da capital da Síria naquela época, né? Então, a lição ela vai contextualizar um pouco essa cidade e para nós podermos entender por que que Jonas teve medo, né? Pelo menos entender um pouco disso. E aqui diz que ela, além de uma grande cidade, como o senhor falou, um centro urbano da época, ela era uma cidade muito sanguinária, muito violenta, né? Os seus moradores, eles conviviam com crimes, com assassinatos. Então Jonas ia para essa realidade. Estava sendo enviado para esse tipo de gente. E aí a gente começa a entender um pouco a cabeça de Jonas. E além de tudo isso, nos versos que nós vamos ler para responder a pergunta, nós vamos ver que a Síria foi durante muito tempo inimigo direto de Israel, levando o povo cativo, invadindo cidades, né, sitiando cidades, como a Bíblia fala. E tudo isso começa a montar um cenário que não justifica, mas explica muito da reticência de Jonas, do seu medo de cumprir, de participar da missão do Senhor. A lição ela vai nesse sentido realmente, né? Muitas vezes nós não nos colocamos no lugar de Jonas. Nós o julgamos, né, por suas atitudes. Mas cabe uma reflexão de quantas vezes nós nos deixamos o medo nos dominar, né? Se tratando de missão, por exemplo. Ou o medo ou a vergonha, né? Ou a timidez. Aqui a lição está falando de domingo, está falando do medo, realmente, né? Então, cabe a reflexão. Será que estamos deixando o medo nos dominar no que diz respeito à missão, à nossa missão? Nesse estudo, nós estamos avançando com a história de Jonas. Nós, no começo da semana, recebemos a referência bíblica, que é o próprio livro de Jonas que narra essa história, e é importante a leitura dele, é um livro pequeno, e a lição ela começa contextualizando isso e trazendo já de cara o tema do dia, que são ideias falsas, né, como desculpas, dizendo que Jonas, pelo relato bíblico, pode ter sido influenciado por ideologias correntes da sua época. Na história, quando Jonas decide fugir da presença de Deus, da ordenança divina, né, dizendo que ele pregasse a Nínive, ele toma um barco, começa a viajar até Tarsis em um navio, e lá no alto mar acontece uma grande tempestade ali. Quase que o navio vai naufragando e os marinheiros lançam sorte para saber quem era o culpado, por que os deuses estariam enfurecidos, né? Os deuses do mar estariam enfurecidos com alguém, o que eles poderiam fazer para salvar o barco. E nessa história, é importante a leitura, nós vamos ver que Jonas é, de certa forma, influenciado por essa cultura, por essas ideologias. E ele diz, olha, o culpado sou eu que estou em pecado, me lancem ao mar, numa tentativa de aplacar a ira de Deus ou de se punir. E assim a lição apresenta o tema central de hoje. Ela vai dizer, embora Jonas fosse hebreu, ele era provável que a sua visão de mundo fosse influenciada por essas crenças tradicionais do seu tempo. Muitas vezes nós podemos, mesmo sendo cristãos, estudando a palavra de Deus, de alguma forma sermos influenciados por crenças, por ideologias que limitam a nossa fé.
Nesse sentido, o primeiro comentário da lição, ela vai falar exatamente sobre essa ideia falsa que Jonas tinha de Deus. Seguindo a história, como nós sabemos, ele foi jogado ao mar e Deus, na sua providência, enviou um peixe que o engoliu. E ali Jonas faz a sua oração dentro do ventre do peixe. Mas ali ele reconheceu naquele momento que ele tinha uma ideia errada de Deus, né? Qual que era essa ideia? De que Deus era um Deus limitado, apenas ao seu povo ou à sua religião ali. Mas ele entendeu naquele momento que Deus era um Deus universal, tinha poder sobre toda a natureza, era o criador de tudo, né? Tanto é que havia enviado aquele peixe ali para o salvar. Um outro mal entendido que a lição levanta aqui para nós é a compreensão errada que nós temos de nos concentrarmos em nós mesmos, em nossa salvação e nos isolarmos do mundo. Ah, é lógico que quando nós aceitamos Jesus, o nosso estilo de vida, nossas prioridades são diferentes das do mundo. Mas, no entanto, o mundo e as pessoas que nele habitam são o alvo do nosso ministério, da nossa missão. E para que isso aconteça, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, precisamos ser agentes de Deus levando uma mensagem de esperança. Não podemos nos excluir. Jonas estava querendo deixar os ninivitas de lado porque era um povo pagão, um povo violento e etc. E estava esquecendo que Deus pretende, o desejo dele é salvar todas. Muito bem, então a lição desta terça-feira, ela vai trazer um primeiro comentário aqui, baseado no capítulo 2 do livro de Jonas, que é exatamente o encontro dele com Deus, né? E a lição vai dizer assim: contudo, só porque ele havia tido um encontro incrível com Deus, não significava que sua antiga forma de pensar ou suas antigas atitudes mudariam facilmente. Então, essa é uma ideia importante nós compreendermos, né? Muitas vezes nós achamos que a vida cristã ela é uma transformação de uma hora para outra, mas não é assim que acontece, né? Nós temos a compreensão na palavra de Deus que a nossa vida cristã ela vai evoluindo com o tempo, vai nós vamos à medida que vamos tendo conhecimento de Deus, nós vamos enfrentando os nossos medos, os nossos preconceitos, né? E Deus sabe dessas nossas limitações. E assim a lição avança. O autor vai dizer que, independentemente dos sentimentos de Jonas, Nínive foi alcançada. No decorrer da história, nós podemos ver que Jonas vai, prega para os ninivitas e eles se arrependem. Então, a primeira inconveniência que é dita aqui são os preconceitos, as ideias que nós já temos formadas, como tu falaste, que pode nos limitar. Mas, apesar disso, Deus ainda pode trabalhar através desses nossos defeitos, digamos assim, e seguir com a missão. Um outro ponto que a lição destaca aqui é a questão de, para se cumprir a missão, está envolvido certo desgaste emocional, tempo. Nós somos, ao sermos usados por Deus na missão, nós estamos envolvidos nessa situação. A energia que nós desperdiçamos. Por exemplo, nós aqui no canal, tem sido uma bênção para nós estudarmos a lição, não é verdade? Nós estamos sendo edificados, é algo maravilhoso. Mas é algo que requer tempo, é algo que requer energia, requer esforço. E graças a Deus por isso. Nós, com esse esforço, nós estamos alcançando outras pessoas que também estão sendo abençoadas. E o nome de Deus é glorificado. Essa compreensão, pai, ela passa por um tema que nós já estudamos, que são as zonas de conforto, né?
Nós tivemos uma Sim. lição nesse trimestre sobre isso. E muitas vezes nós precisamos sair dessas zonas de conforto para participar da missão. A lição vai pontuar aqui, o envolvimento na missão requer que mudemos a forma até de usar o dinheiro, por exemplo, e como nos sentimos em relação a ele. Então você às vezes demanda certo recurso para ajudar o próximo, para participar da missão, da maneira como ela aparece para você. E assim, começando o estudo desse dia, nós estamos no capítulo 4 de Jonas, e aqui nós vemos a raiva de Jonas depois de cumprir a missão, a contragosto, a missão que Deus lhe havia feito, e a misericórdia do Senhor para com aquele povo que havia se arrependido. Jonas não ficou nada satisfeito. Como nós vimos, o primeiro parágrafo da lição traz a oração que Jonas fez e revela algumas coisas com relação aos sentimentos de Jonas. Nós vamos ver que ele se sentia humilhado pela sua profecia não ter se concretizado, né? Alguns sentimentos errados dentro dele davam uma má compreensão da missão. Diz também assim, ele ansiava pelo juízo divino sobre aquele povo odiado. E a lição começa a trazer esse aprendizado para nós, que nós podemos muitas vezes ser influenciados por esses preconceitos, por esses sentimentos ruins. E temos a ideia de que a salvação é limitada, só para quem eu gosto, para pessoas boas, para quem eu consigo me relacionar. Essa é uma lição importante que a gente precisa tirar dessa história. É importante, né, Júnior, nós entendermos que a nossa visão distorcida, nossos preconceitos, sentimento de ódio, seja eles quais forem, não invalida o projeto de Deus. O projeto de Deus é um projeto de salvação que abrange a todos os seres humanos caídos, e todos são caídos, para levar essa esperança, essa salvação. E isso vai acontecer com os ninivitas. E através daquela experiência que Jonas estava tendo ali com Deus e naquela missão, Deus poderia transformar isso na vida dele. Assim acontece conosco também. Quando nós partimos para a missão, nós vamos cheios de defeitos, cheios de preconceitos formados, ideias erradas, inconveniências acontecem, mas Deus, no caminho, ele pode transformar isso e ele quer. E já quase concluindo o estudo desse dia, nós podemos ver a misericórdia de Deus para com aquele profeta cheio de problemas. A lição usa a seguinte frase: Deus ajudou Jonas a reconhecer sua visão de mundo distorcida. Ele corrigiu a sua cosmovisão, a sua tolice de que era se insurgir contra um ato de misericórdia de Deus, ficar triste. Muito bem, nós chegamos ao final da lição, dessa semana, na quinta-feira. Aqui a lição vai falar sobre a história de Jonas, vai recapitular alguns pontos que nós aprendemos essa semana. E um deles, a lição começa falando que Deus salvou os ninivitas apesar do testemunho de Jonas. Nós vimos que, apesar da negação dele, tentar fugir de Deus, mesmo assim Deus ainda usou aquela situação para salvar aquele povo, aquelas pessoas. Diz assim, isso é um lembrete para nós que o nosso papel na missão é meramente ser um canal para levar as pessoas a Cristo. Quem realmente salva e tem o poder de transformar a vida das pessoas é Deus. Então, qual será o nosso papel nisso tudo? O nosso papel é ser mensageiros. Deus está à procura de pessoas dispostas a aceitar esse convite, com humildade, com comprometimento para levar uma mensagem de esperança para as outras pessoas. Deus tem uma missão a cumprir. Nesse trimestre nós estamos estudando a missão de Deus, minha missão, e assim
como Isaías entendeu que a missão era dele também, ele diz, eis-me aqui, eu sou voluntário para fazer isso, nós também nos colocamos como voluntários do Senhor para realizar essa missão. A lição aborda que Deus procura esses voluntários. E esses voluntários não são outros, não, somos nós mesmos. E é isso que nós estamos fazendo aqui no canal de família e em outras esferas das nossas ações. A história revela que Deus tem amor pelas pessoas. Deus busca as pessoas. A lição trabalha que os ninivitas eram pessoas que não tinham ouvido falar do amor de Deus. Na vida em que eles levavam, na idolatria, na violência, na separação de Deus, dos seus ensinos, na ignorância, eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. E Deus precisava se fazer ouvir por aquelas pessoas. Então, Deus usa o profeta Jonas, apesar da sua resistência, apesar do seu preconceito, apesar de ser quem ele era, assim como Deus usa nós hoje. Deus tem uma missão a cumprir e nós somos esses voluntários que nos colocamos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.